Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje o tempo tá melhor, né? Deu uma esquentadinha. Bom, meus amores, nós estamos hoje na aula de ciências. Foi a aula que sexta-feira a Pro não conseguiu enviar, que estava com problema no YouTube, e eu acabei enviando ela na segunda-feira, quando meu filho conseguiu arrumar lá as configurações do YouTube. Então, nós começamos a ver agora em ciência sobre a interação entre os seres vivos, né? As relações ecológicas, né? Nós vimos sobre a polinização, né? O que é a polinização, né? Nós falamos sobre elas, né? Que a polinização, ela é feita, né, pelas abelhas operárias, né? Que elas coletam todo o pólen e o néctar das flores, né? Então a abelha operária vai lá, ela coleta todo o pólen e o néctar das flores, né? E assim as flores se reproduzem, né? Ela sai lá de uma flor, ela vai pousar em outra flor e lá ela se desprende, né? Alguns néctares e aí ocorre a fertilização, né? Nós vimos também que as abelhas, elas são muito importantes para a vida na Terra, né? Sem as abelhas, a gente estaria bem complicado, né? Elas são responsáveis pela 80% da polinização, né? Então, as abelhas têm uma grande importância para o planeta. Dentro das relações ecológicas, a relação é entre dois indivíduos, né? Quando tem a interação entre dois indivíduos, e elas podem trazer tanto benefícios para ambos, beneficiar um deles sem interferir no desenvolvimento do outro. Então, tá lá duas espécies, um se beneficia, mas não interfere no desenvolvimento do outro, ou traz benefícios para os dois, ou ela pode ser apenas vantajosa para um desses indivíduos, prejudicando o outro, ou ela pode trazer prejuízo para os dois, né? Então, nós vemos aqui sobre o mutualismo. O que é o mutualismo, né? É quando há dependência entre as espécies, de modo que uma não sobrevive sem a outra. Então, nesse capítulo, nós vamos ver das relações ecológicas o mutualismo, a protocooperação, comensalismo, competição e predação, tá? Então, nós vimos no vídeo que eu fiz na sexta-feira, ele foi até a página 12. Eu fiz até a página 12. Só que como teve problema, eu não consegui enviar, e na correção segunda, na segunda-feira, nós conseguimos fazer só até a página 8. Então, eu vou estar fazendo novamente o vídeo para ele ficar completo, né? Então, nós vimos sobre o mutualismo, que é essa relação entre as espécies, de modo que uma não vive sem a outra. Vimos também, né, sobre a colmeia, o formigueiro e o cupinzeiro, né, que eles são insetos sociais, eles vivem um em cooperação com o outro, né? Aí o valor das abelhas, que fala aqui na página 7, do valor das abelhas. Aí nós entramos e no mundo da tecnologia, mel sem abelhas, né? Falando sobre o mel sintético. E agora nós vamos entrar aqui para a página 9. Eu vou dar sequência no vídeo na página 9, aqui nessa imagem que fala do crustáceo Bernardo eremita da espécie Clibanarius erythropus, abrigado dentro da concha sobre a qual vivem as anêmonas do mar. Tá? Então, tá aqui. Pesquisando na internet, os meninos encontraram um animal muito estranho. Veja ao lado. A Kira contou às crianças que elas estavam vendo dois animais. Um caranguejo Bernardo eremita, animal que está dentro da concha, e uma anêmona do mar, animal que está sobre a concha. Entre eles há uma relação de benefício. Observe a imagem
do Bernardo Eremita, vocês percebem aí uma relação ecológica na imagem? Vocês conseguem perceber, né? Na sua opinião, como ocorre a relação de benefício entre esses animais? Nessa relação que eles têm entre si. Qual que é a relação de benefício que tem? Vocês já ouviram falar? O que vocês acham? Olha o que está dizendo aqui na apostila. No caso do Bernardo Eremita, ele é protegido pelos tentáculos da anêmona do mar, os quais possuem substâncias que podem ferir seus predadores. Então, o crustáceo, o Bernardo Eremita, né, o caranguejo, ele se protege dentro da anêmona, né? Essa espécie do caranguejo Bernardo Eremita, ele se protege dentro da anêmona. A anêmona, por sua vez, beneficia-se do transporte das aventuras e das eventuais sobras de alimento do Bernardo Eremita. Então, o Bernardo Eremita vai lá, ele entra na concha, na anêmona, ali, para ele se proteger. E ela se beneficia desse transporte. Nessa movimentação, acaba acontecendo umas eventuais sobras de alimento, onde a anêmona se beneficia das sobras do alimento do Bernardo Eremita. Tá? Então, aqui tem uma relação entre eles, que eles dependem, né? Ali, um do outro. Essa relação aqui, vocês acham que ela é a mesma que ocorre entre as abelhas ou na polinização? O que vocês acham sobre a relação aqui do caranguejo Bernardo Eremita e uma anêmona? O que vocês acham? Essa relação é parecida com a polinização? Ela tem a ver com as abelhas, né? Depois nós vamos conversar isso no chat, no Google Meet, na segunda-feira. Mas eu quero que vocês tentem dar uma pesquisada, pensada, para a gente ter argumentos para a gente estar podendo interagir e conseguir entender como acontece esse processo. 2. Discuta com o professor e os colegas se, caso o Bernardo Eremita abandone a concha, haverá prejuízo para a anêmona do mar ou para ele nessa relação? E aí? E se acontecer essa ação aí, ele abandonar a anêmona, vai ter prejuízo para ela? Vai ter prejuízo para ele, né? Nessa relação aqui, ó, voltando ali para a página 5. Se eles se distanciarem, vai trazer benefício para ambos? Vai beneficiar um deles sem interferir no desenvolvimento do outro? Vai ser vantajoso essa separação para um deles, prejudicando o outro? Ou vai trazer prejuízo para os dois? Hein? O que vocês acham? Então, nós vamos estar conversando sobre isso no chat. A Kira explicou que a relação existente entre esses animais é chamada de protocooperação. Olha só o que diz aqui. Protocooperação. Nela, as duas espécies são beneficiadas nessa relação de protocooperação, que eles estão juntos, as duas espécies serão beneficiadas. Mas, ao contrário do mutualismo, um sobrevive sem o outro. Então, se o caranguejo abandonar a anêmona, um sobrevive sem o outro, né? É diferente daqui do mutualismo, que no mutualismo diz que uma espécie depende da outra, de modo que uma não sobrevive sem a outra. Agora, na protocooperação, já as duas espécies são beneficiadas nessa relação, mas uma sobrevive na ausência do outro.
tá? Então, nós já vimos aqui duas das relações ecológicas que nós vamos ver. O mutualismo e a protocooperação. Qual que é a diferença entre os dois? Mutualismo, na relação entre duas espécies, uma não sobrevive sem a outra. Já no mutualismo, tem essa relação entre as duas espécies, mas eles sobrevivem um sem o outro, porque diz aqui, um sobrevive na ausência do outro, tá? 3. Observe a imagem ao lado. Qual é o principal benefício que um animal está proporcionando ao outro? Olha aqui, nós vemos aqui nessa imagem, tem um pássaro na boca do jacaré. Qual é o principal benefício que um animal está proporcionando ao outro? Se o jacaré fechar a boca, inhame, pássaro já era. O que o pássaro está fazendo na boca dele, né? Tá? Então, observe com cautela essa imagem para ver o que está acontecendo aí. O pássaro está na boca do jacaré. Para a gente ver aí qual que é o principal benefício que um animal está proporcionando para o outro. Tá acontecendo alguma coisa aí, eu quero ver se vocês conseguem perceber. Na página 10, olha que legal que eu achei, meninos. Tubarão e peixe rêmora. Olha o tubarãozão, é um peixinho pequenininho. Ita ficou maravilhado com o tubarão. Ele notou que junto dele havia um peixe menor. Perguntou ao senhor Akira se aquele era o filhote. Akira explicou que o peixe rêmora não é filhote do tubarão. Alguns animais conseguem restos de comida de outros seres sem lhes dar algo em troca, mas sem prejudicá-los. É o caso da rêmora. Esse peixe se prende ao corpo do tubarão por meio de uma ventosa que ele tem na cabeça e come os restos de seu alimento. Então, ele só está preso ao tubarão para se beneficiar do resto do alimento do tubarão. Sempre que um ser vivo se beneficia de outro sem que este tenha algum ganho ou prejuízo, no caso o tubarão, ele não está ganhando nada e também não está perdendo nada. A relação entre eles é chamada de comensalismo, tá? Então, aqui, ó, mais uma relação ecológica. Vimos o mutualismo, a protocooperação, agora nós estamos vendo o comensalismo. Que é essa relação? Quando um ser vivo se beneficia do outro, sem que este tenha ganho ou perca. Então, é o comensalismo. Olha o que o senhor aqui está falando. Vou propor um desafio a vocês, meninos. Quem consegue identificar o benefício obtido pela orquídea na relação com a árvore? Olha aqui a imagem. Quem consegue identificar o benefício obtido pela orquídea em relação à árvore? A imagem de vocês está colorida, é bem fácil de vocês estarem vendo. Aí vamos para a página 11. 4. O que você responderia ao senhor Akira? Discuta com os colegas. O que você responderia ao senhor Akira? Discuta com os colegas, tá? Então, eu quero ver o que vocês vão conseguir identificar nessa imagem e nós vamos estar conversando com ela no Google Meet. Os meninos foram interrompidos por um barulho estranho vindo do lado de fora de casa. Veja só o que eles avistaram. Veja, Masaru, aqueles animais parecem disputar o mesmo alimento. Olha lá, disputa, aparece que eles estão disputando o mesmo alimento. Você também teve a mesma impressão que Ita? Por quê? Akira explicou aos meninos que animais e plantas da mesma espécie
ou de espécies diferentes podem disputar recursos como alimento, território, parceiros para reprodução, água, luz, etc. Essa relação entre os seres vivos é chamada de competição. Nesse tipo de relação ecológica, ambos os seres vivos podem ser prejudicados ou então apenas um deles. Então, mais uma relação ecológica que é a competição, que está aqui, ó, na página, a competição, na página 11, ó, nessa relação, ambos os seres podem ser prejudicados ou então apenas um deles, ó, diz aqui, ser vantajosa para apenas um deles, prejudicando o outro, né? Ou podem trazer prejuízo para os dois, na competição, tá? Então, o que é a relação ecológica de competição? É essa disputa entre os seres por alimento, por território, por parceiros de reprodução, por várias situações, né? A competição. 6. Reflita sobre o que você acabou de ler e responda. Para que essa competição ocorra, geralmente os recursos que serão disputados devem estar disponíveis no meio ambiente em menor ou maior escala, ou em menor ou maior quantidade do que os seres vivos que deles necessitam? Ó, para ter uma disputa, vai, entre duas espécies. Por exemplo, eles estão disputando por um alimento. Para que haja essa disputa, é necessário, né, que esse recurso, no caso, o alimento, ele esteja disponível no ambiente em menor ou em maior quantidade, para que ocorra a competição, né? Precisa ser um tipo só para eles estar disputando entre eles, ou mesmo que tiver 4, 5 tipos desse alimento aí, eles vão disputar. O que vocês acham? Masaru refletiu o que a Kira explicou e ficou curioso para saber como as plantas competem entre si. Aí vamos lá para o 7. Discuta com os colegas e o professor a curiosidade de Masaru. Como vocês acham que as plantas competem? Tem uma competição entre as plantas? E como que acontece? Retome seus conhecimentos prévios e registre sua conclusão a seguir. Então aí, será que as plantas competem? Se elas competem, como? Como que elas competem? Hein? Quais são as relações ecológicas que acontecem entre os seres vivos? Nós já vimos o mutualismo, a protocooperação, comensalismo, né? E a competição. Então, vamos retomar. Mutualismo, quando há dependência entre as espécies envolvidas e uma não sobrevive sem a outra. No mutualismo. Aí, vamos lá para a protocooperação. Vamos ver se é a segunda. Isso, a protocooperação. Nela, as duas espécies são beneficiadas, mas ao contrário do mutualismo, uma sobrevive sem a outra. Aí nós temos o comensalismo. O que é o comensalismo? Sempre que um ser vivo se beneficia do outro sem que este tenha algum ganho ou prejuízo. A relação entre eles é chamada de comensalismo. É o exemplo que deu do tubarão. O peixe, a rêmora, se prende a ele, não está prejudicando em nada, ele não é pesado, ele não machuca o tubarão, não acontece nada com o tubarão. O tubarão não ganha e nem perde, mas o rêmora tá lá paradinho, esperando as sobras de alimento do tubarão. E depois nós vimos a competição, que é quando espécies diferentes disputam por alimento, por território, por parceiros de reprodução e etc. Não é? Então, aqui,
Como vocês acham que as plantas competem? Qual dessas relações? O que acontece? Como que é essa competição entre as plantas? O que vocês acham? Então, nós vamos estar vendo como que as plantas competem. Elas não andam, elas não se mudam do lugar, elas não se locomovem, né? Tá? Aí a gente vai conversar. Aí vamos para a página 12. Enquanto conversavam sobre as relações ecológicas, Urbano, que estava no sítio de seu tio, enviou-lhes uma foto por uma rede social. Veja você também. Oi, galera, olha que legal o que eu vi ontem no sítio do meu tio. Coruja. A coruja é um animal considerado predador, pois caça outros animais, pequenos mamíferos, aves e serpentes, para se alimentar. O animal caçado, por sua vez, é chamado de presa. Essa relação entre seres vivos de espécies diferentes, na qual uma espécie se alimenta da outra, é chamada de predação. Opa! Olha aqui, então chegamos na predação. Quais as relações ecológicas que nós vimos? Não esqueçam: mutualismo, protocooperação, comensalismo, competição e a predação. O que é a predação? É a relação de que uma espécie se alimenta da outra, né? O predador vai atrás da presa, se alimenta dele. Então, é a predação. É essa relação. 8. Nessa relação, quem é beneficiado? Assinale: a presa, o predador, ou a presa e o predador? 9. Pense sobre a resposta. Pense sobre e responda. A coruja, assim como outros animais, é sempre predadora ou ela também pode ser presa? Por quê? A coruja, ela é sempre predadora? Ou ela pode virar presa também? Pense, responda se sim, se não, por quê? 10. Os predadores têm adaptações que os ajudam a capturar suas presas. Você consegue dizer qual foi a principal adaptação da coruja que permitiu a ela capturar o roedor? Os predadores têm adaptações que o ajudam a capturar as suas presas, né? Que adaptação é essa da coruja? Que ela conseguiu agarrar, pregar, né? O roedor. 11. Em relação ao ser humano, quais animais você pode citar que são nossas presas? Em relação a nós, quais são nossas presas? Para que os meninos compreendessem como acontece a predação, a Kira propôs a eles uma brincadeira. Realize você também com seus colegas. Bom, essa hora da experiência que é a predação era uma brincadeira para nós fazermos juntos na quadra, né? Infelizmente, nós não estamos na escola. Então, vamos seguir aqui para a página 11. Assim como os predadores, as presas também apresentam algumas adaptações relacionadas à defesa contra a predação. Uma dessas adaptações é a camuflagem, que permite ao animal assumir a mesma cor ou mesmo formato do ambiente onde vive. Se disfarça, né? O que dificulta a localização deles por seus predadores. Essa adaptação também serve aos predadores, que podem passar despercebidos por sua presa, facilitando a caça. Veja a imagem acima de um desses animais, o bicho-pau. Olha o bicho-pau. Ele se disfarça para que o predador não o veja. Seria bom se todos os predadores fossem eliminados. Assim, as presas estariam seguras. Será? E aí? O que vocês acham? Se todos os predadores fossem eliminados? 1. Discuta com os colegas e o professor a fala de Massaru. O que aconteceria se eliminássemos todos os predadores do ambiente? Algumas pessoas podem pensar que os predadores são vilões da natureza. Essa ideia é errada.
Os predadores contribuem para o equilíbrio do ambiente, pois controlam o número de certas espécies animais. Aí o seu Akira, eu já volto, meninos, preciso dar um remédio contra carrapatos para o Apolo. Carrapato? Akira, ao retornar à mesa, explicou que o carrapato é um animal parasita. Isso significa que ele tira proveito de outro animal de espécie diferente, o hospedeiro, sem precisar matá-lo para isso. Ele vive sobre o corpo de outro organismo ou dentro dele, retirando nutrientes. A esse tipo de relação entre seres de espécies diferentes, damos o nome de parasitismo. Então, parasitismo. O que é essa relação? Um ser vive dentro do corpo do outro, né? Do organismo, né? Retira os nutrientes, mas não mata, né? Igual o carrapato, ó. Ele tira proveito de outro animal de espécie diferente, que é o hospedeiro, sem precisar matá-lo. Ele vive sobre o corpo de outro organismo ou dentro dele, retirando os nutrientes. A esse tipo de relação entre seres de espécies diferentes, damos o nome de parasitismo. Ó, os animais domésticos, como cães, também são hospedeiros de carrapato. Olha que nojo. Carrapato é grande. Carrapato é grande. É o tamanho de um feijão. Os carrapatos, que são classificados como aracnídeos, também podem morder seres humanos, transmitindo graves doenças, como a fatal e rara febre maculosa. Nessa doença, uma bactéria presente no carrapato é injetada na corrente sanguínea do hospedeiro, causando febres, dores de cabeça, erupções de pele, etc. Olha o carrapato em pele humana. Já pensou que terrível, gente? Você sabia? Em alguns locais do mundo, como na América do Norte, existem carrapatos tóxicos, que ao picarem descarregam sua toxina na corrente sanguínea humana, podendo causar paralisia de órgãos vitais como o pulmão e o coração. O carrapato, ao morder uma vítima, fica preso em sua pele, devendo ser retirado com uma pinça para evitar problemas mais graves. Que terror! Que difícil! Já pensou? Que absurdo! Então, olha aqui, nós vimos também o parasitismo, relação de parasitismo. Deixa eu marcar aqui, parasitismo. Aí nós vamos ver por último, para depois ficar só o exercitando, se bem que o exercitando são 3 páginas. 3 páginas só, crianças. Então, hoje vai até aqui, tá? Na página 28. A página 28. A gente tenta corrigir tudo, a Pro vai estar tirando as dúvidas, né, sobre as relações ecológicas, para ficar bem gravado. Aí, na próxima aula, a gente vai para a página 16, ficha técnica, e faz o exercitando, tá bom, meus amores? Então, hoje à tarde, nós vamos corrigir geografia. E aquele trabalhinho de geografia, lá sobre os picos mais altos, né? Eu quero que vocês fiquem com o caderno hoje pra gente estar falando o que cada um fez. Ok, meus amores? Então, beijo pra vocês, amo vocês, até mais tarde.